Jacques Delors sabe muito bem qual é o pecado original do euro. Presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995, viu nascer em Maastricht em 1992 a União Económica e Monetária. Delors já assistiu a inúmeras crises, mas esta da moeda comum europeia provoca uma outra inquietação. Não porque se trata de uma crise inultrapassável, mas porque expõe as brechas nos pilares da Europa. Entrevistado pela Euronews, o homem que preside desde 1996 ao Nossa Europa, um laboratório de ideias, não esconde a frustração, nem tampouco o pragmatismo. Monsieur Delors, bonjour. Dites-nous avant toute chose, quels sont les sentiments que vous O que é que sente quando vê o projeto da União Europeia enfrentar um contexto tão difícil? É inquietante e há coisas que lamento, sobretudo quando em 1997 recusaram a minha proposta sobre a necessidade de um pacto de coordenação das políticas económicas em paralelo com o pacto de estabilidade orçamental. Quem recusou essa ideia? Creio que foi o conjunto dos chefes de governo. Se tivéssemos isso, não só o euro estaria protegido dos disparates que alguns cometeram, mas teria sido estimulado. Mas, se tivessem falado uns com os outros, ter-se-iam apercebido de que o endividamento privado em Espanha estava a aumentar perigosamente, que o governo irlandês não se estava a preocupar com os compromissos disparatados que os bancos assumiam, etc. Mas não o fizeram. Mas porquê? Porquê? Porque, deixando de parte este episódio sobre o Pacto de Coordenação das Políticas Económicas, do qual se fala agora de uma forma ou de outra, mas tarde demais, o problema colocado a partir do momento em que os gregos tiveram dificuldades foi simples. Vamos aplicar o no bail-out que estava previsto no tratado. Não se pode socorrer sistematicamente um país quando ele está em dificuldades? De secours systématique des autres pays quand un pays est en difficulté. Ou então o Conselho do Euro considera-se moralmente responsável por não ter visto a degradação da situação em vários países e nessa posição tem de tomar decisões políticas para enfrentar o problema. É a tese que eu defendo, sobretudo com os alemães, dizendo-lhes que somos todos coletivamente responsáveis, não podemos simplesmente culpar os vilões dos gregos. O senhor considera que um governo económico da zona euro, tal como foi proposto por Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, não serviria para nada? Se o Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel apoiassem o método comunitário, se não tivessem passado o tempo a marginalizar a Comissão e a criar dificuldades ao Presidente Jean-Claude Juncker. É isso que eles fazem atualmente? Na prática é o que eles fazem. Eles viraram o sistema para dentro dos governos, mas não é possível que 17 governos e ministros das Finanças definam uma política económica. É preciso regressar ao método comunitário, repor a Comissão no seu lugar. Se marginalizarmos a Comissão, se substituirmos o Sr. Juncker pelo Sr. Van Rompuy para fazer o mesmo, então nada mudará. O que está aqui em causa é a falta de espírito comunitário dos dois dirigentes. Mas a Comissão pode ter um rasgo de orgulho? A Comissão tem o direito de iniciativa. Ela pode fazer propostas. Se essas propostas não forem aceitas, ela pode explicar o porquê à imprensa, aos cidadãos. Foi a ameaça que eu mesmo proferi quando se quis adiar a adoção do programa Erasmus. Eu disse isso à Presidente do Conselho Europeu, a Sra. Thatcher. Disse-lhe, sabe que eu, na conferência de imprensa que vamos dar agora, juntos, vou explicar que são vocês que não querem este programa de intercâmbio de estudantes. Eles mudaram de opinião e aceitaram-no. É assim que um sistema pode funcionar. O Parlamento Europeu tem um papel cada vez mais importante, o que me deixa satisfeito. Ele trabalha bem. Portanto, não é preciso muito para que o sistema encontre métodos de trabalho saudáveis. Para o senhor, a palavra-chave é regressar ao princípio reforçado de cooperação económica. Sim. O que é que isso implica?
Eu digo o seguinte, é preciso isolar o caso grego e tratar dele. Não podemos simplesmente bater na Grécia ou mesmo dizer-lhes vão-se embora. Em segundo lugar, antes de mais, é preciso ter noção das decisões já tomadas para tentar suportar o euro, para conduzir à emissão de obrigações europeias. A senhora Merkel mostrou-se contra as obrigações europeias. Os governos decidiram, através de uma pequena emenda ao tratado, criar um mecanismo europeu de estabilidade. Eu proponho que este mecanismo avance já a partir de 2012 e proponho que seja ele a emitir as obrigações europeias. É uma questão prática. Creio que é possível incluir as obrigações europeias no mecanismo de estabilidade que resulta de um acordo intergovernamental já redigido e que, por isso, não representa qualquer risco para o tratado. Em segundo lugar, proponho que o Banco Europeu de Investimentos aumente o volume de operações e também emita obrigações europeias não para consolidar a dívida, mas para garantir despesas futuras. Se a desunião fiscal e orçamental enfraqueceu o euro a este nível, podemos então concluir que a cura está numa união fiscal? A cura reside em uma união fiscal. Creio que estamos a construir uma união a partir da diversidade, mas quando passamos dos 27 para os 17, ou seja, para a União Económica e Monetária, então a diversidade tem de ser atenuada, senão é impossível. Quando concretizei o Ato Único em 1985, quando propus o Ato Único, ele baseou-se em 3 princípios: a competição que estimula, a cooperação que reforça, a solidariedade que une. A cooperação é o elo que falta, mas se isso não funciona, então acaba-se a aventura do euro e a Europa torna-se simplesmente uma vasta zona de comércio livre, uma loose confederation, como dizem os ingleses, ou então decidem criar um novo tratado que preveja na cúpula mais federalismo. Ou bien ils décideront un nouveau traité avec plus de fédéralisme au sommet. Mas, Sr. Delors, a Europa não se pronuncia a uma só voz. Todos os grandes dirigentes, será que eles estão preocupados com o facto de que a presidência do Conselho Europeu seja polaca? Acha que é positiva a maneira como se passa ao lado desta presidência? Acha que está a ser ignorada? Claro que está a ser ignorada. Acha que isso é um bom sinal para a Europa? A mesma coisa para o escândalo da Finlândia e da Eslováquia, que pediram garantias especiais para participar no plano de resgate da Grécia. É um escândalo. Desde que a Finlândia disse isso, o Conselho Europeu teve de se reunir e dizer não, isso não vai ser possível. É um estado de espírito que se está a diluir, o espírito comunitário, o sentimento de pertencer a uma aventura coletiva. É preciso denunciar tudo isto, porque nós, que somos europeus, não somos só europeus de uma forma racional, porque a união faz a força. Não, somos também europeus de coração, e é isso que faz falta hoje em dia. Monsieur Jacques Delors, merci beaucoup pour cette interview.